Para esta reflexão, trago um pequeno livro atribuído a Krishnamurti, intitulado Aos Pés do Mestre, escrito quando este tinha de 13 para 14 anos. Interessante é que a verdade, nas palavras de Osho, ela é tão vasta que milhares de palavras não podem descrevê-la. E ela é tão diminuta que o silêncio pode revelar. Os livros mais significativos que eu tive acesso não foram obras densas e volumosas, foram pequenos livros que continham grandes insights, elementos extraordinários e significativos. São pequenos livros que se assemelham a diamantes que, embora ínfimo em tamanho, são de grande valia. O livro Aos Pés do Mestre é uma preciosidade, sobretudo para aqueles que estão iniciando na senda. Em suas palavras introdutórias está escrito que não basta ao faminto olhar o pão, ele deve comê-lo. Observar o pão não sacia a fome do faminto. É necessário ingeri-lo, é necessário degustá-lo. O grande mestre, em tempos imemoriais, já havia dito que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Não basta simplesmente conhecer, se faz necessário praticar. É interessante que este livro fala de 4 qualidades daqueles que estão na senda. A primeira qualidade é o discernimento, discernir o real do irreal, discernir o ilusório e a realidade. Pois se o homem discernisse que a vida é uma oportunidade, ele não desperdiçaria todas as suas energias, todas as suas faculdades e suas aptidões na conquista de bens transitórios, efêmeros e passageiros. Ele não seria escravo de tais elementos, não teria como Deus o dinheiro. Ele compreenderia que a vida ela é diminuta comparada à eternidade, é como um abrir e fechar de olhos. É uma oportunidade incrível que deve ser experienciada em sua totalidade. E o homem que vive simplesmente ambicionando aquisições de bens, não discerniu o propósito da vida, quer vivê-la, quer degustá-la, quer experienciá-la em plenitude. E a primeira qualidade do homem que trilha o caminho da planificação é o discernimento. O místico de Tarso, certa feita, disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Saber o que convém e o que não convém é fruto do discernimento. Jamais esqueça esta realidade. O segundo atributo, ou a segunda qualidade,
de quem está na senda é a ausência de desejos. O desejo, ele é muito sutil e ele se camufla, muitas vezes, no substrato de ambições dignas, aparentemente falando. Existem os desejos clássicos, que são os desejos da carne, que são essas ambições terrenas. Mas existem aqueles que, rompendo com todos esses sistemas, que rompendo com todo este mundo capitalista, materialista e consumista, vão para o deserto, para a floresta, para o Himalaia, ambicionando encontrar o divino, ambicionando unir-se à consciência cósmica, ambicionando transcender a dualidade. Porém, nesta ambição subjaz o obstáculo. Desejar a iluminação é o obstáculo para a iluminação. Há um provérbio hindu que diz que as melhores coisas acontecem quando estamos distraídos, em outras palavras, desprovidos de desejos, não motivados. O verdadeiro amor não visa os próprios interesses. Quantos devotos ao redor do mundo, pertencentes a várias religiões, estão servindo ao divino, ao eterno, ao mistério cósmico, na perspectiva de herdar os céus, na perspectiva de ganhar o paraíso. São desejos camuflados em nobres ambições. Mas isto é um grande obstáculo. Uma mística sufi oportunamente disse que se for para servir-te, ambicionando o céu, priva-me dele. Se for para servir-te, temendo o inferno, lança-me nele. Ela compreendeu que o verdadeiro amor nada ambiciona. Ele não tem motivações. É um fenômeno tão natural como respirar. Buda, em todo o seu discurso, ele foi muito veemente ao dizer que o desejo é a raiz do sofrimento. A terceira qualidade dos que estão na senda é a boa conduta. Mas esta boa conduta não está atrelada às performaticidades, à teatralidade, a elementos exteriores e superficiais. Pelo contrário, a boa conduta refere-se a princípios sutis. Ele fala sobre o domínio da mente, o domínio da ação, a tolerância, o contentamento, a perseverança e a confiança. Nisto consiste a boa conduta. O domínio da mente é compreender que a mente deve ser serva e não senhora. Pois quando não se compreende a dinâmica da mente, o homem se torna manipulado, um fantoche pela mesa. Mas quando se compreende que a mente é uma instância a ser transcendida, o aspecto muda. O domínio da ação significa não ficar restrito às abstrações, ao imaginário, às fantasias. Não ficar no âmbito das ideias, mas colocar em prática tudo aquilo que nos é ensinado. É ter a energia necessária para pôr em prática o amor, a solidariedade,
o altruísmo, o auxílio ao próximo, a tolerância. Paulo disse certa feita: tolerai-vos uns aos outros em amor. Saiba que cada indivíduo possui um nível de consciência. Cada um encontra-se em um patamar. Não se sinta superior por ter transcendido determinados elementos que para as crianças são necessários. Uma criança que aprende a andar de bicicleta necessita de rodinhas. Essas rodinhas são as crenças, são as superstições, são os ritos, é toda a religiosidade, mas para a criança são úteis, trazem um certo equilíbrio, mas atingindo a maturidade, o equilíbrio, abandona-se tais artefatos auxiliares. Uma criança precisa de linha para escrever, senão a letra ficará em desnível, ficará torta no papel. Todavia, quando se adquire o hábito da escrita, as linhas são descartadas e pode-se escrever melhor e mais livremente. O mesmo Paulo, a quem eu me referi anteriormente, ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Você que não é mais menino, não despreze os meninos que estão à sua volta. Se eles ainda estão implumes, jamais almejarão as alturas, mas em tempo oportuno tal fenômeno ocorrerá. O contentamento está correlacionado à boa conduta, e do contentamento desabrocha a flor da prosperidade. Quando o desejo sai de cena, o que floresce é o contentamento, a perseverança, que é a unidade de direção para o fim visado. A perseverança nos faz se desvincular do passado, de toda a poeira, de todo o resíduo do ontem, e não ficar apavorado ou em estado de perplexidade ante os elementos do porvir, mas ela nos faz caminhar no dia que se chama hoje, sem se preocupar com o passado, com o futuro. A perseverança nos faz intensos no propósito de simplesmente permanecermos evoluindo. E o último atributo da boa conduta é a confiança. Sobretudo, confiar em si mesmo. O livro de Mirdade diz que o homem é um Deus enfaixado. Quando o homem discerne as faixas do ego, as faixas da mente, as faixas circunstanciais e as remove, ele compreende a chama divina que nele habita. Ele discerne que ele é consciência, uma extensão da supraconsciência. Quando essas faixas são removidas, há uma confiança, pois a luz é tirada debaixo do alqueire e é posta no velador, podendo iluminar todos os que entram na casa. A confiança verdadeira só acontece quando o homem descobre quem ele é. A última qualidade expressa nas singelas palavras deste livro é o amor. Volto a frisar o que em outra ocasião eu expressei dizendo
que aquele que deseja unir-se ao todo deve tornar-se o que ele é, amor. O apóstolo João disse que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não o conhece, porque Deus é amor. O amor é o termômetro. O amor é a insígnia, é a marca dos filhos de Deus. Sem amor, o homem pode ser religioso, o homem pode ter um pedigree extraordinário, pode ter todo o conhecimento do mundo, sem amor, nada o aproveitará. O amor é o elemento, é o combustível que nos faz caminhar. É a bússola que nos conduz à plenificação do ser. É o amor que tira toda a gravidade e nos faz ascender a níveis altaneiros de compreensão. É Ele que nos desenraiza da terra e nos faz almejar o zenite, os picos himalaicos da consciência. É o amor que nos une, é o amor que remove as fronteiras, é o amor que quebra todos os preconceitos, é Ele que rasga os véus de Maia, é o amor que extingue a ignorância. O amor é a luz que dissipa as trevas. E aqueles que estão trilhando neste caminho devem dilatar-se em amor, porque quanto mais se ama, mais abrangente, mais vasto, mais oceânico o homem é. Quando o homem viaja para dentro e mergulha neste oceano beatífico, mas ele descobre que a sua essência é puro amor. Devemos simplesmente remover os obstáculos que impedem o amor fluir, já dizia Rumi. A quarta nobre qualidade, embora mencionada por último, tardiamente, é a principal, pois sem ela não haverá discernimento, não haverá ausência de desejo e jamais haverá boa conduta. O amor deve ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa caminhada. Espero que estas singelas palavras, que tiveram como referência as 4 qualidades expressas nesta pequena obra aos pés do Mestre, possam aclarar os olhos do seu entendimento, ampliar os horizontes da sua compreensão e possam ser significativas, sobretudo para ti que iniciaste esta senda. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade. Até o nosso próximo encontro.